Sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Amados irmãos e irmãs, você que está presente aqui no Santuário da Vida, de maneira especial você que está presente em sua casa, no seu local de trabalho, inclusive às vezes no leito de um hospital e nos acompanha neste momento, um sinal de unidade na força do Espírito Santo. O Evangelho de Mateus que nós temos escutado durante este ano litúrgico, ano A, todos os domingos, é um Evangelho que nos chama a um processo de imitatio Dei. O que é essa expressão em latim? A imitação do próprio Deus. Assim como o Pai age, o discípulo de Jesus também deve fazer o mesmo. Então o Pai da misericórdia, na sua bondade, na sua sabedoria, é o critério para a nossa ação. Aí você pode dizer, mas nós nunca seremos como Deus. E de fato nós nunca seremos como Deus, mas nós um dia estaremos unidos a Ele perfeitamente na força do Espírito Santo, quando chegar a nossa hora de também nos apresentarmos a esse Pai. Porém Deus é aquele que, enquanto Pai, nos inspira a não agir na lógica do mundo. Quem veio nos ensinar isso? Jesus Cristo. Então aqui nós temos uma dinâmica do discipulado. Seguimos Jesus, para que com Jesus, em Jesus e por Jesus, aprendermos a viver a misericórdia divina na nossa vida. Podemos dizer então que Jesus, ao falar, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, Ele está citando indiretamente Levítico capítulo 19. No início do capítulo 19 de Levítico, é o terceiro livro da Bíblia. O primeiro é Gênesis, o segundo Êxodo e, portanto, o terceiro é Levítico. Lá se tem a afirmação, sede santos, como eu sou santo. Então a santidade, ela brota da minha adesão a Jesus, do aprendizado que eu tenho com Ele, e ao aprender com Cristo, eu me comporto como aquilo que Cristo me revelou a respeito do Pai. E hoje o que Jesus fala no Evangelho, para muitos de nós, parece ser algo impossível. Vamos dizer, humanamente falando, sim, é impossível. Mas nós não estamos lidando com questões apenas humanas. Para aquele que tem fé, não basta apenas a nossa natureza limitada. Para aquele que tem fé, o Espírito Santo age na sua vida, santificando-nos, elevando-nos para termos os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos e as mesmas atitudes de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, na carta aos Filipenses, capítulo 2, diz para a comunidade, tendes em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Jesus, ao interpretar os 10 mandamentos, ele está interpretando os 10 mandamentos aqui, e interpretando a lei. O que é a lei? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tudo isso era chamado de lei. É a lei de Moisés. Os judeus chama essa parte da Bíblia como Torá, ou seja, o ensinamento que um pai e uma mãe dão para os filhos, e Deus, enquanto pai, deu esse ensinamento, essa diretriz para o seu povo. Então nós estamos lendo aqui a Bíblia e vendo a explicação do entendimento de Jesus a respeito desses 5 primeiros livros. Na Santa Missa, na catequese, no dia a dia de nossas comunidades, nós interpretamos a Sagrada Escritura ao modo de Jesus, a partir do olhar de Jesus. E qual que é o olhar de Jesus aqui? O olhar de Jesus não é que nós devemos amar apenas o nosso próximo, aquele que está ao nosso lado, mas também aquele que está distante de nós. E qual que é a pessoa mais distante de nós? Senão os nossos inimigos, os nossos adversários, aqueles que não querem o nosso bem. Uma pessoa pode falar, mas padre, como que eu vou amar uma pessoa que me fez mal? Isso não seria elogio ao sofrimento pelo sofrimento? Mas aqui eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa minha explicação. Quando se fala de amor na Sagrada Escritura, Jesus não está falando de sentimento. Jesus não está falando de emoção. O amor na Sagrada Escritura é um comportamento. O que é amar na Bíblia? Amar na Bíblia é fazer o bem. Então significa, padre, se eu fizer o bem, mesmo que dentro de mim eu não tenha um sentimento agradável pelaquela pessoa, estou amando aquela pessoa? Sim.
Parece contraditório, mas essa é a realidade da Bíblia. Uma pessoa que não quer o meu bem e mesmo assim eu ajo com bem para com ela. Às vezes no seu coração você não vai ter nenhum sentimento, nenhuma força de fazer o bem. Às vezes você vai ter sentimentos, na realidade, negativos dentro de você, mas você se comporta assim como o próprio Cristo. O que acontece é que nós vivemos numa cultura muito sentimentalista, muito subjetivista, e nós projetamos sobre a Bíblia aquilo que a Bíblia não quer dizer. Então, por isso que nós podemos rezar por aqueles que nos perseguem, porque rezar é a maior atitude de caridade que nós podemos fazer por alguém, inclusive pelos nossos inimigos. Dizia o Papa Bento XVI, falecido não há muito tempo, que a oração de intercessão é a oração do amor. Quando você reza pelo seu inimigo, você está intercedendo por ele. Isso é expressão de amor, de querer o bem dele. Então nós não queremos a destruição daqueles que nos querem mal, porque se nós quiséssemos a destruição daqueles que nos querem mal, nós nos igualaríamos a essas pessoas. E o cristão deve ser melhor, porque nós temos consciência da palavra, nós temos consciência da graça, da misericórdia do Senhor. Isso não significa, veja bem, colocar o inimigo dentro da nossa própria casa. Tem gente que quer colocar o inimigo dentro da própria casa. Não. Significa manter uma distância respeitosa, uma distância justa, que você permite não se ferir, não deixar o outro te ferir. Isso é amor. Quando nós vemos que alguém quer o nosso mal, a gente não pode deixar o outro perto da gente para nos ferir, a gente tem que deixar uma distância. Não é uma falta de amor, isso é bem, não é sentimento, é atitude, é comportamento de vida. E aí qual que é o modelo disso? É o próprio Deus. Veja que Deus faz chover sobre os bons e os maus. Deus faz chover sobre os justos e os injustos. Ou seja, Deus, Ele não age segundo a nossa lógica. Deus não é assim, olha, se aquela pessoa fizer o bem, eu vou dar o bem para ela. Se ela fizer o mal, eu vou dar o mal para ela. Isso até pode ter uma abordagem no Antigo Testamento em alguns textos, mas não é o Deus que veio Jesus revelar plenamente, no ápice da história. Deus é Deus e não os homens. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, disse Deus, por meio do profeta Isaías, capítulo 5. Assim como o céu está distante da terra, também os meus pensamentos estão distantes dos vossos. Veja aqui, Jesus fala, o que vocês têm de extraordinário? Se vocês não se comportarem de maneira diferente, se comportarem como aqueles que não têm fé, como aqueles que não vêm à igreja, por que as pessoas virão à igreja? As pessoas vão dizer, esse pessoal reza tanto, está lá na igreja o dia inteiro, mas são piores do que aqueles que não vêm à igreja. Jesus já tinha falado isso em Mateus capítulo 5, a partir do versículos 17, 20 e 21, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, vós não entrareis no reino dos céus. O que nós temos então de extraordinário? O que nós podemos oferecer de diferente para as pessoas, nós cristãos? Que somente nós podemos ter, não o mundo, senão um comportamento diferente. E veja, para nós encerrarmos aqui, nós cristãos não somos nem melhores nem piores. Não temos a pretensão de ser melhor do que ninguém, nem pior. Temos que ser apenas diferentes. O que nos torna diferentes? O seguimento de Jesus, a união com Cristo, a descoberta de Deus enquanto Pai de misericórdia. As pessoas deveriam olhar para a sua vida e para a minha vida, e não nos enxergar pessoas totalmente perfeitas, mas pessoas que, se inspirando em Cristo, imitando o Pai, buscam ser santos. Por que os santos atraem tantas pessoas? Porque os santos têm esse sabor diferente. Os santos não são mornos, os santos não são aguados, os santos têm isso, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Que a palavra de Deus então nos ajude, amados irmãos, você que nos acompanhe, a viver essa perfeição do Evangelho, lembrando que só podemos vivê-la se confiarmos em Cristo e permitirmos que Cristo, com a sua palavra, com a sua graça, nos salve, nos forme e nos torne como Ele, capaz de amar, inclusive aqueles que não lhe querem o bem. Lembremos da lição de Jesus, na cruz ele disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós vamos continuar essa Santa Missa, oferecendo a Cristo a nossa vida, para que tenhamos esse amor, a capacidade de fazer o bem, não somente aquelas pessoas que gostam de nós, mas principalmente aqueles que são os nossos adversários. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.